Estes são vasos de alabastro. Este também é um vaso de alabastro. E esse daqui. E esse também. Bom, vamos por partes para entendermos o que é realmente um vaso de alabastro. Vamos contextualizar antes de tudo. A história que nos importa aqui é a da mulher que ungiu Jesus com nardo puro que estava guardado em um vaso de alabastro. Essa história está narrada nos evangelhos de João, capítulo 12, Marcos, capítulo 14, Mateus, capítulo 26 e Lucas, capítulo 7. Apesar de haver entre os evangelistas certas divergências secundárias de como a narrativa ocorreu, sendo colocado a hipótese de ter ocorrido dois eventos semelhantes realizados por mulheres diferentes em momentos diferentes do ministério de Jesus, todos eles concordam nisso. Uma mulher ungiu Jesus com um perfume caro em um recipiente caro. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas nos dão a informação de que esse recipiente usado pela mulher era um vaso de alabastro. Mas o que seria um vaso de alabastro? A palavra alabastro significa pedra translúcida usada para fazer esculturas. É um termo comercial usado para rochas finamente cristalinas, translúcidas e de cor clara, usadas ornamentalmente, podendo ser constituídas principalmente de dois tipos de minerais. A calcita, sendo chamado assim de alabastro calcítico, ou gipsita, sendo denominado de alabastro gipsítico. No primeiro século era usado o alabastro calcítico. O mineral calcita era extraído de pedreiras que continham rochas de travertino e calcário, dois rochas que contêm a calcita. Normalmente essas pedreiras se encontravam no Egito. O alabastro gipsítico passou a ser mais utilizado na Idade Média em diante, sendo extraído de rochas de gipsito. Neste ponto, é de se pensar então que o vaso utilizado pela mulher seria algo parecido com esse, e não com esse. Porém, o termo que está no original em grego na Bíblia é alabastron, o que muda tudo. Alabastron é a forma do vaso que nos primórdios era feito de alabastro, por isso o nome, mas com o tempo ele poderia ser feito de qualquer material desde que mantesse o design que é. Um corpo longo e cilíndrico, com o pescoço estreito e pequenas alças ou assas nas laterais. O termo na Bíblia não sugere que era de alabastro, sugere que tinha o formato de alabastron. Existe uma parte do texto que é muito importante e nos é relatado em Marcos 14, versículo 3. Lá o evangelista nos conta que a mulher quebra o vaso para ungir Jesus. Ou seja, o material era fácil de quebrar. Também era um material de prestígio, pois guardava um perfume muito caro e elitizado. Vasos de alabastron feitos de vidro ou cerâmica não seriam usados para preservar o nardo puro. Juntando tudo isso, existe uma alta probabilidade do vaso no formato de alabastron usado pela mulher ser realmente feito de alabastro. Mas ainda fica uma dúvida. Não seria mais fácil fazer vasos de alabastron de cerâmica do que importar vasos de alabastro do Egito? Bom seria, se não houvessem encontrado pedreiras em uso de alabastro em Israel na época de Jesus. A caverna de Teoim, ou Gruta dos Gêmeos, é uma formação geológica perto de Jerusalém que era rica em alabastro calcítico. Segundo um artigo, que vai estar disponível na descrição do vídeo, o próprio Herodes o Grande, aquele mesmo que mandou perseguir Jesus quando criança, tinha duas banheiras feitas de alabastro calcítico vindas das Grutas dos Gêmeos. O nardo puro usado na época de Jesus era um item de luxo extremo, produzido através de um processo laborioso que envolvia colheita remota, extração complexa e transporte internacional. O nardo não era uma planta local da Palestina. Ele era obtido de uma planta da família da valerina que cresce exclusivamente em altitudes elevadas, entre 3.000 e 5.000 metros, nas montanhas do Himalaia, em regiões que hoje pertencem à Índia, Nepal e China. Como podemos visualizar, a distância e a dificuldade faziam com que esse perfume fosse caríssimo. Além de toda a dificuldade para conseguir o nardo, ele também estava em um recipiente caro e elitizado, no vaso de alabastron. Essa passagem dos evangelhos nos faz pensar, essa mulher quebrou algo tão valioso por amor a Cristo. Será que o evangelho que se prega hoje nas igrejas
É sobre a atitude dessa mulher de desapego perante o Cristo e a mensagem de amor do Evangelho? Ou estamos pregando apego e conquistas de carros, casas e dinheiro? Estamos quebrando alabastros por Cristo ou querendo que Ele nos dê mais? Fica aqui a reflexão desse interessante tema. Não se esqueça de se inscrever e clicar no gostei. Até a próxima.